Obrigado, Janine. Muito bem. Vamos dar início à sessão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara da primeira sessão, período da tarde do dia 18 de junho de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciane Yoshihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Vamos dar início a essa sessão com o julgamento do item 134, Agência Estado Limitada. Conselheira Letícia, está com a palavra. Obrigado, presidente. Processo 10.880, 91.5338/2009-08. Também uma Perdecomp, referente a pagamento indevido ao maior de RPJ de R$ 181.555,31. Transmitido em 26/11/2008. O despacho decisório não homologou, visto constatada a improcedência do crédito, por tratar de pagamento de estimativa mensal na dedução do IRPJ ao final do período da operação para comprar o saldo. Esses casos que a gente tem visto aí recorrente na pauta nas reuniões desse mês. Quando o julgamento da DRJ, o crédito não restou analisado, tendo visto o equívoco cometido por contribuinte de incluir seu crédito como pagamento amanhário como saldo e não como saldo negativo. Inconformado, interpôs a contribuinte recurso, arguindo em síntese mero erro de preenchimento que não pode justificar a negativa da Receita em conceder o crédito pleiteado. Pois bem, presidente, vamos ao voto. Pedido de restituição, onde pretende ver reconhecido seu direito ao crédito em saldo negativo de 2001. E aí eu estou fazendo aquele mesmo voto. E ao final eu cito as jurisprudências, o voto do conselheiro Carlos André. Dou parcial provimento ao recurso para que sejam os autos devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento analisando os créditos requeridos. É como voto, presidente. Ok. Estou camerando. Estou camerando. Eu acompanho. Tocameira, não ouvimos o seu voto. O microfone está ouvindo agora? Agora estou ouvindo, Tocameira. Então tá. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Ok. Tô Daniel? Acompanho, presidente. Tô Carlos? Eu acompanho, eu só vou fazer a sugestão de que ali na parte dispositiva, ao invés de falar proceda no novo julgamento, faça o exame de liquidez e certeza nos termos do parecer normativo, né, que está citado na própria fundamentação, para não dar aquela confusão com a qual o Nelson sempre se preocupa, né, não dá aquela... Correto. Depois a gente acerta essa redação. Eu procuro sempre copiar o dispositivo de cada um dos votos e colocar na decisão, né? Nesse caso eu vou fazer a mesma coisa, mas depois eu faço acerto e para compatibilizar com o que a gente vem decidindo normalmente, tá? Doutor Nelson. Doutora Luciana, desculpa. Com a relatora, presidente. Doutor Nelson. Presidente, a matéria ela se repete bastante no julgamento de hoje e de ontem, mas eu voto nesses casos pela conclusão. Tá ok, doutor Nelson. Doutor Eduardo. Acompanho integralmente, relatora. Também acompanho. Então, temos, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para afastar o óbice da revisão de ofício da Perdecomp,
de acordo com o parecer normativo COSIT 08 de 2014, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que verifique a liquidez e certeza do crédito tributário, homologando as compensações até o limite do valor compensado, ok? Passemos, então, ao item 136. Doutor Daniel, busco marcas e patentes. Pesados aí na pasta, vocês vão ver também 2 votos, um genérico por se tratar de repetitivo e um mais detalhado, tá, que eu cito, e aí fica mais fácil de vocês compreenderem. Mas é mais um daqueles casos de PERDECOMP em que se alega um erro de fato no preenchimento da DCTF. Basicamente aqui, o contribuinte inicialmente confessou 484 mil de débito, para ser recolhido em 3 cotas de 161, e alega que o débito seria, na verdade, de 172 mil. A retificação da DCTF ele só fez depois do despacho decisório, tá? E aí apresentou a sua manifestação de inconformidade, dizendo que teria direito ao crédito. A manifestação de conformidade ela foi julgada improcedente exatamente nessa linha da falta de comprovação do erro de fato, né? Eu até negrito aí ao final aí da página 3 aí do relatório, e depois da ementa, né? Conforme o entendimento da turma, atualmente a DIPJ não possui força probante por si só das informações prestadas na DECOMP. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do contribuinte, torna-se necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como livros contábeis e fiscais na parte de interesse e documentos fiscais conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração e à realidade das suas operações. Aduziu ainda a DRJ que na data da entrega dessa DCTF retificadora, o contribuinte não estava mais amparado pela espontaneidade, já que, conforme dito, a transmissão foi posterior à ciência do despacho decisório. A retificadora, embora válida e processada, não produz efeitos no que se refere ao tributo objeto da compensação. Mas aí traz a questão do parecer normativo COSIT, ele não impede que o erro de fato seja comprovado, mas negou-se aí por conta da falta de comprovação. Ele apresenta recurso voluntário, entendeu que a adoção da possibilidade da adoção da DCTF retificadora, aduz que o parecer normativo COSIT é possível a consideração da DCTF retificadora, inclusive com reconhecimento do crédito nela disposto, se estiver em consonância com a DIPJ, isso diz isso, né, mas lógico quando é espontâneo. E ressalto aqui ao final que a recorrente não trouxe aos autos nenhum documento novo, nem tampouco a documentação contábil ou fiscal referida na decisão da DRJ, presidente. É o relatório. Seguindo o voto? Sim. Bom, então aqui é aquele tipo de caso que a gente já voltou diversos nessa sessão, na sessão da manhã e dos outros dias, em que o contribuinte alega o erro de fato. A gente tem decisões aceitando a retificação de ofício da DECOMP, da DCTF, quando comprovado o erro de fato, só que ele não comprova. Ele só traz a DIPJ e a DCTF retificadora, que foi retificada depois do despacho decisório. Tá? A DRJ foi absolutamente didática, tá? E eu cito aí trecho da DRJ, principalmente dos itens 21 a 23 do voto, em que ele vem dizendo que a DIPJ não tem força de confissão de débito, que ele deveria trazer, seria necessária a comprovação documental, a escrituração do valor correto do tributo apurado, haja vista discrepância entre as informações, e como o interessado não trouxe aos autos qualquer outro documento que não a própria DIPJ, entendo que não comprovou o erro, de fato, no recolhimento da DCTF, no preenchimento da DCTF original, sendo devido considerar a utilização integral do DAF para a liquidação do débito nela declarado. Aí eu cito dizendo que no recurso voluntário ele continua sem trazer absolutamente nada. Aí que seria o ônus da prova dele, ele deveria já ter carreado aos autos, e que a DCTF retificadora está desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
e conclui dizendo que, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de que teria havido um erro de fato no preenchimento do PERDECOMP, é de se negar provimento ao recurso voluntário, presidente. O genérico eu já adaptei aí na sistemática do repetitivo. Ok. Doutor Camerano. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Carlos. Acompanho. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Também apoio o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Também acompanho o relator. Temos, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Passemos, então, ao item 142. Antes disso, apenas para ficar registrado, o item 141, recorrente BMW, da conselheira, de relatoria da conselheira Letícia, foi retirado de pauta a pedido do patrono. O item 142, então, Ecoporto Santos S.A., conselheiro Carlos André. Bom, presidente, aqui também nós temos um PERDECOMP, né? Esse aqui é um pouquinho mais detalhado, vou precisar ler um pouco mais as questões para que os senhores possam entender, né? Então, PERDECOMP, final 8518, né, por meio do qual o contribuinte formalizou um crédito decorrente de saldo negativo de RPJ de 2005, no montante de 212 mil e alguma coisa. Esse crédito foi utilizado na própria DECOMP e em outras, né? Foi utilizado integralmente para compensação de débitos. A autoridade administrativa indeferiu o pleito creditório, né? Em síntese, confirmou parcialmente as retenções de fonte, os pagamentos de estimativas, bem como as estimativas mensais de RPJ compensadas, conforme a tabela abaixo, né? Então, os senhores podem ver que ali nas retenções da fonte, de 151 mil, ele confirmou 117, os pagamentos de 1.007.995 mil, as estimativas compensadas de 27 mil, não confirmou nada, as demais estimativas compensadas de 218 mil, só confirmou 2 mil. Então, em síntese, de 1.400.000, que seria a soma das parcelas, né, comporiam o saldo negativo, ele confirmou apenas 1.115.000. A autoridade administrativa detalhou as razões, eu trago aí cada um, imposto de renda na fonte, os pagamentos, as estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, outras compensações estimativas. Né? Bom, diante dessa constatação, o pleito creditório foi indeferido, né, porque a soma das parcelas confirmadas era inferior ao imposto de renda devido, portanto, não dava nenhum saldo credor. Né? Resignada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, traz aqui as suas razões, em especial sobre o imposto de renda na fonte e as estimativas compensadas. Na primeira instância, inicialmente, o processo foi convertido em diligência. Né? A autoridade julgadora observou que parte dos créditos que compunham o saldo negativo advinham de compensações com pagamentos indevidos, né? Trata-se, em especial, da estimativa em relação ao mês de agosto de 2005, aí tem parte do relatório aqui da DRJ, que fundamentou a diligência. Em síntese, a DRJ observou que o entendimento acerca da possibilidade de repetição de indébito do pagamento de estimativa havia sido substancialmente alterado pela solução de consulta número 19, de 2011, que passou a validar essa repetição. Né? Considerando que havia diversos processos com créditos oriundos de pagamentos indevidos estimativos, cujos resultados influíam no crédito controlado, a DRJ determinou à unidade da Receita a realização de diligência e novo pronunciamento sobre os créditos à luz da nova posição adotada pela Receita. Né? Então, aqui, o detalhamento do pedido de diligência. Considerando a influência dos créditos, nos processos acima, sobre a apuração do crédito pleiteado, a DRJ solicitou a manifestação
A DRF Santos emitiu novo parecer, novo despacho decisório, número 06 de 2017. Então, ela informou que reconheceu o crédito pleiteado nos 5 processos acima e concluiu, em relação às estimativas pagas, considerando os fundamentos de fato e de direito, bem como as consultas e tal, né, ela confirmou 1.007.000, né? Então, acata-se um pagamento maior na composição de saldo, conforme exarado na solução de consulta. Muito bem. Em relação às estimativas compensadas, ela reconheceu 230.000, e em relação às estimativas quitadas, foram 171.74, 218. O contribuinte tomou ciência do relatório, o prazo de manifestação fluiu em autos. No julgamento, então, de primeira instância, a DRJ considerou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade. Está com o trecho em que a autoridade julgadora resume a sua decisão, né? Então, no final da manifestação dela, você tem o novo cálculo do saldo negativo, né? Vejam aí que dá um imposto de renda negativo, né, um saldo credor, de 161.877. Né? Então, cotejando as apurações, a tabelinha que eu elaborei aí, né, pode-se cotejar a composição do saldo negativo, pleiteado pelo contribuinte, os montantes reconhecidos pela autoridade fiscal, no despacho decisório, e pela DRJ, por meio da seguinte tabela. Então, vejam, o contribuinte tinha apurado um saldo negativo de 212.000, o despacho decisório apurou imposto de renda a pagar e a DRJ reconheceu 160.000. Né? As diferenças ficaram restritas. Fonte, né, a diferença de 151.000 para 117.000, e aqui as estimativas compensadas, com saldo negativo, que bateu de 27 para 12. Né? Então, essa é a diferença, dando um total no PLComp de 1.405.000, e na decisão do DRJ, 1.355.000. Consequentemente, os valores que foram indeferidos, segundo a decisão de piso, são os seguintes. No IRF, o valor de 34.384,93, relativo às retenções feitas pelo próprio contribuinte, né, não são retenções feitas por terceiros, mas por ele próprio, né, estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior no valor de R$15.000, de maio de 2005. Conformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso. Então, ele alegou, quanto à fonte, a DRJ a rigor teria deixado de se pronunciar sobre as alegações da manifestação de conformidade, teria registrado que os batimentos realizados pela DRF teriam confirmado os valores do despacho decisório, todavia, os valores indeferidos teriam sido efetivamente recolhidos, conforme os documentos foram 109 e 116. Quanto à questão da estimativa compensada com créditos anteriores, a contribuinte pede a nulidade dos despachos decisórios e da decisão de piso por deficiência da motivação e fundamentação. Por fim, requerer a reforma da decisão e a homologação das compensações. Passo ao voto. Preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância. O contribuinte, no tópico falta de motivação e clareza da peça recursal, requer a declaração de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância nos seguintes termos. E aqui eu reproduzo o texto da própria peça recursal. Né? Então, as hipóteses de nulidade são lá do artigo 59. Entretanto, na espécie, não vislumbro a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, penso tratar-se de inconformidade com a decisão de mérito da matéria. É disso que os procedimentos de análise e emissão de despachos decisórios dos PRDComp são céleres e sintéticos. Entretanto, devem conter as informações necessárias para a compreensão do eventual indeferimento do crédito creditório e não homologação da compensação. No caso em tela, a fiscalização informou que a razão para o indeferimento do crédito relativo à estimativa de maio de 2005, no valor de 15.000,
foi o indeferimento da DECOMP final 3815. Por meio dessa DECOMP, o contribuinte havia compensado a estimativa de maio com preços anteriores. Uma vez que a compensação não foi homologada, a autoridade fiscal entendeu que a estimativa não poderia compor o saldo. Penso que a fundamentação apresentada é suficiente para a compreensão da decisão da autoridade administrativa. Não exacerba lembrar que a fiscalização voltou a se manifestar sobre a matéria no despacho 06 de 2017, emitido em atendimento à diligência. No despacho, a autoridade fiscal voltou a afirmar que a DECOMP, relativa a 2005, não havia sido homologada e o sistema da Receita registrado saldo devedor e não credor. Intimado o contribuinte quedou-se inerte. No acórdão da DRJ, foi fundamentada da forma como está reproduzida aqui. Ela também não confirmou os valores pela não homologação do processo. Em síntese, a fundamentação adotada pelas autoridades fiscal e julgadora foi que a estimativa de maio de 2005 não poderia compor o saldo negativo, porque a declaração de compensação com a qual teria sido quitado não foi homologada. A razão é clara, penso que se trata de uma inconformidade com a decisão de mérito, que será tratada em seguida. Então, eu estou afastando as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância. Mérito. Agora sim, a estimativa mensal de maio de 2005 compensada com saldo negativo. Aqui, presidente, é a matéria que a gente já conhece de forma reiterada aqui nessa turma, que, com base no parecer normativo da COSIT 08 de 2018, de reiteradas decisões, quer dizer, o fato de não ter sido homologada a compensação lá no outro processo não impede o reconhecimento do crédito via saldo negativo no presente processo, uma vez que o débito lá, que teria sido compensado lá, vai ser cobrado lá, e o crédito deve ser reconhecido aqui. Se não for reconhecido aqui, você tem um bis in idem, a negativa da compensação lá, e aqui a negativa do crédito. Então, nesse ponto, eu estou votando por dar provimento ao recurso voluntário. Posso passar ao próximo ponto? Pode passar. Fonte. Então, aqui também é um ponto só, diz respeito às retenções que teriam sido efetuadas pelo próprio contribuinte, Código de Receita 3426, no valor de R$ 34.398. O contribuinte alegou que essas retenções decorrem de operações de mútuo e que a retenção e o recolhimento teriam sido feitos pelo próprio contribuinte. Disposto no artigo 70 da Lei 8981, daria aso ao crédito. Aí eu cito aqui o artigo 70, destaque ali no parágrafo 1º, constitui fato tirador do imposto a operação de mútuo, o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante. Então, de acordo com a disposição do texto normativo, no momento em que se reconhece contabilmente a crédito a renda do mutuante, incide fonte. Penso que o contribuinte tem razão ao alegar que, na decisão de primeira instância, a autoridade julgadora deixou de se manifestar diretamente a respeito das alegações lançadas. Afinal, os elementos probatórios trazidos aos autos aparentemente conflitavam com a informação prestada pela fiscalização e colhida nos sistemas da Receita. No caso, o contribuinte apresentou os elementos de prova de folha 109 seguintes, nos quais os recolhimentos dos seguintes valores estão devidamente comprovados pelos respectivos comprovantes de arrecadação. Eu relaciono aí os DARFs, com o valor principal. De fato, o contribuinte não apresentou DIRF ou comprovantes de rendimentos para dar suporte aos montantes de fonte, mas este CARF tem reconhecido a validade da comprovação por outros meios, como se pode observar nos seguintes julgados. Trago aqui alguns exemplos, alguns precedentes. E bem destacar também que os valores comprovados por meio dos DARFs não se confundem com os valores de fonte referidos pela autoridade fiscal e mantidos pela instância ACOM. Para que não haja dúvidas, reproduzo parte do detalhamento do despacho decisório, apenas para ver que não há coincidência, Quer dizer, não estamos considerando de novo algo que já foi considerado antes.
né, imposto de renda na fonte. Está reproduzida a tabela. Considerando que o contribuinte comprovou o recolhimento de fonte no Código de Receita 3426, no valor de R$ 36.683,99, e que esse não se confunde com o valor já deferido, e considerando que o valor pleiteado, conforme o PERDECOMP, é R$ 34.384,93, ou seja, menor do que o comprovado, tem que, desse ponto, deve-se dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Aí tem a questão da intimação do advogado, que eu estou afastando com a súmula CARF 110. Então, em conclusão, voto por afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório da decisão de piso, por indeferir o pleito de intimação do patrono e, no mérito, por dar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, doutor. Aberta a discussão. Alguém tem alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Muito claro o voto do relator e o parabenizo por isso. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Camerano. Doutor Daniel. De colaborar. Relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Pareceu um ruído no meio, hein? Enfim. Doutora Luciana. Bem detalhado o voto do conselheiro, acompanho o relator. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator também. Também voto com o relator. Então, temos por unanimidade de votos afastar as preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso, indeferir o pleito de intimação do patrono e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Item 143, Kellogg, Brasil Limitada. Conselheira Letícia. Só um minuto, presidente, vou abrir o voto. Bom, presidente. É um PERDECOMP, onde o crédito solicitado é do tipo pagamento indevido ou a maior. A DERAT São Paulo não homologou a compensação sob o fundamento de que o DARF for integralmente utilizado para pagamento de débito de estimativa mensal do IRPJ. Alegou ao contribuinte que o crédito teve origem em pagamento de IRPJ no mês de fevereiro de 2007, recolhido em 31 de março de 2007, no valor de R$ 303.475, e que estão anexadas todas as documentações que justificam seu crédito. Teve alguma retificação da DIPJ, depois voltou-se atrás. Quando o julgamento da delegacia de origem, concluiu que não havia direito creditório comprovado. Conformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse conselho, alegando em síntese que a Receita estaria se aproveitando do crédito de março de 2007 para quitação de outros débitos, que seriam as estimativas mensais de outubro e de novembro. E a Receita não poderia pleitear os valores não pagos nas demais estimativas, conforme a IN 900 de 2008. Pois bem, vamos ao voto. Cuidam os autos de pagamento a maior da estimativa do mês de março de 2007. Apesar de várias indas e vindas de PERDECOMPs retificadoras, a questão não se restringe à possibilidade de compensação da estimativa após a finalização do ano calendário.
A recorrente defende que o pagamento a maior não tem natureza de antecipação apurada no final do exercício, e, portanto, que teria direito de compensar o recolhimento realizado. Embora suscitado pela recorrente, não há controvérsia quanto à utilização do pagamento indevido a maior de estimativa. Aí eu estou citando a questão da súmula 84, deste conselho, que fala que é possível a caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento da estimativa. Ocorre, presidente, que no caso dos autos, apesar de a recorrente arguir sobre a questão da estimativa paga maior, a recorrente utilizou-se dessa estimativa paga maior para compensar os valores de estimativas de outros meses. Então, o que se está se pretendendo aqui nesses autos é utilizar 2 vezes o mesmo crédito, porque os valores de outubro e novembro foram compensados com o valor da estimativa paga maior em março. Então, no caso dos autos, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Vamos ao voto, então. Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. Presidente, eu acompanho a relatora, eu acho que o contribuinte aqui fez se equivocou aqui, na verdade esse 303 mil, ele está alocado em 3 pagamentos, né, uma parte do de março e outros 2 meses, ele não trouxe nada mostrando que, por exemplo, as outras estimativas estariam pagas de outra forma, então realmente deferir aqui seria permitir que ele usasse 2 vezes, acompanho a relatora. Doutor Carlos. Acompanho a relatora. Doutora Luciana. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Nelson. Voto com a relatora, presidente. Doutor Eduardo. Voto com a relatora também. Também voto com a relatora, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhoras e senhores, encerramos a nossa reunião do mês de junho, né? Quero parabenizá-los pela excelente participação. Eu acho que deu tudo certo graças ao empenho de cada um, né? E como primeira experiência, eu acho que a gente cumpriu a contento aquilo que nos foi proposto, né? Então, realmente, parabéns, tá? Conseguimos cumprir aquelas regrinhas básicas de bem utilização da ferramenta e chegamos ao final até com certa folga, com certa antecedência. Tá bom? Muito obrigado a todos. Janaína, por favor, você pode encerrar a gravação?